paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao EBD em Foco. E agora eu vou dar continuidade ao meu curso, mini curso, que eu prometi toda semana aí postar um vídeo sobre como ministrar uma boa aula na escola dominical. Então, toda semana eu vou dar uma dica diferente de algo que o professor da escola dominical precisa fazer ou ele precisa saber para que a sua aula seja uma aula diferente, seja uma aula que de fato vai impactar a vida do aluno, porque esse é o nosso objetivo como professores da escola dominical, como ministradores da palavra de Deus. Então esse vídeo, esse mini curso aqui, ele vai servir para que todos aqueles que têm o desejo de ensinar a palavra, possa fazer isso com excelência, possa aplicar o que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que vai melhorar. Então, eu já defini, são 10 dicas, pode ser que eu mude aí no meio do caminho. Então, já foi a primeira. Semana passada eu coloquei um vídeo no qual eu falei sobre a necessidade de conhecer as doutrinas básicas da igreja. Então, as doutrinas que nós temos assim como a nossa confissão de fé, as mais básicas, realmente é necessário que o professor cristão, professor da escola bíblica dominical, tenha esse conhecimento. Então, soteriologia, que é a doutrina da salvação, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, bibliologia, que é a doutrina da Bíblia, enfim, várias doutrinas, para que a sua aula não fique restrito só àquele conteúdo, mas que ele mostre que aquele conteúdo daquela aula tem a ver com algo maior, com uma doutrina muito maior, que é muito mais profundo, que ele vai fazer despertar a curiosidade do aluno para buscar mais. E na dica de hoje, que poderia até ser trocado com a passada, passei a primeira, não sei, está tudo aí junto, que ela é muito importante, é o conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento da Bíblia. Nós temos que ver que o nome já diz Escola Bíblica Dominical. Se é Escola Bíblica Dominical, nós temos que conhecer a Bíblia, porque a intenção é ensinar a Bíblia. A intenção é educar os nossos jovens, os nossos irmãos, as crianças, os adolescentes. Todas as classes ali estão com um único objetivo, que é aprender a palavra de Deus. Então, o professor da escola dominical, ele tem que ter conhecimento da Bíblia. Conhecimento básico e conhecimento profundo também. Não adianta a gente dizer que o professor da escola dominical, ou um pregador, ou alguém que se dispõe a ensinar a palavra, precisa ter apenas um conhecimento superficial, um pouquinho. Não. Esse conhecimento ele tem que ser profundo. É claro que não precisa ser um conhecimento de um bacharel de teologia, não precisa ser um conhecimento de um doutor em teologia, mas nada nos impede de ler a Bíblia. A Bíblia, eu vou falar mais na frente sobre a importância da leitura da Bíblia, mas adiantando alguma coisa, eu já digo logo, todo professor da escola dominical deveria ter lido a Bíblia pelo menos uma vez na vida. Toda. A Bíblia toda, do começo ao fim. Esse conhecimento geral da Bíblia, ele tem que ser, para mim, do meu ponto de vista, ele é obrigatório. Todos aqueles que se dispõem a falar desse livro têm que conhecer ele do começo ao fim. Pelo menos feito uma leitura completa. Então, saber quantos livros tem. A Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo. Aí o aluno pode perguntar, mas professor, por que a Bíblia evangélica é diferente da Bíblia católica? E aí o professor tem que saber responder. Não, porque esses livros são apócrifos, eles já pertenceram à Bíblia evangélica. Já foram parte da Bíblia evangélica. Só que como na época lá da Reforma Protestante, logo, não na época da Reforma, bem depois da Reforma, porque a Bíblia de Lutero tinha os livros apócrifos. Logo depois, como o papel era muito caro, publicar um livro era muito caro, eles queriam economizar, e para economizar eles retiraram esses livros que a igreja não considerava inspirados, até mesmo a igreja católica não considerava esses livros inspirados. Eles foram considerados inspirados logo depois da Reforma, como uma contra-reforma da igreja, que a igreja quis combater o que Martinho Lutero fez,
né, o Papa Leão, alguma coisa lá, não estou lembrado agora, ele, para combater a reforma protestante, ele considerou os livros inspirados. Então, assim, são curiosidades, coisas que o aluno da escola dominical precisa saber. Ele vai perguntar, né? Muitos alunos das igrejas evangélicas vieram das igrejas católicas, e aí eles veem a diferença e ficam perguntando, e o professor tem que ter o conhecimento desses livros, saber quais são, por que não estão na nossa Bíblia, enfim, para ensinar o aluno. Então, tem que ter esse conhecimento da Bíblia. E eu preparei algo aqui, onde eu vou falar um pouco detalhado de 4 pontos, que é sobre o que o professor precisa saber acerca da Bíblia. Então, eu vou falar que ele precisa saber da autoridade da Bíblia, ele reconhecer essa autoridade, a clareza da Bíblia, porque a Bíblia ela é clara, a necessidade e a suficiência da Bíblia. Então, são 4 pontos que eu vou detalhar aqui para que nós possamos entender melhor essa necessidade que temos de conhecer mais da Bíblia, da palavra de Deus. Então, a autoridade. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela sempre foi a palavra de Deus. Ela não passou a ser a palavra de Deus. Não, ela é a palavra de Deus. Ela tem autoridade. Por isso que na Bíblia diz, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Ou seja, é Deus que está falando com a gente. E não obedecer a Bíblia é a mesma coisa que não obedecer a Deus. Então nós temos que obedecer o que está na palavra de Deus. Por que temos que obedecer? Porque toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura é inspirada, e se Deus está falando, se nós cremos em Deus, se nós somos fiéis a Deus, ou queremos ser fiéis a Deus, nós temos que obedecer a sua palavra. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada, é divinamente inspirada. Então nós temos que reconhecer essa autoridade. E a Bíblia ela é dividida no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus ele tratou em especial com o povo de Israel. No Novo Testamento foi onde surgiu ali a igreja e Cristo veio, cumpriu o que vinha sido prometido no Antigo. E aí muitos cristãos hoje ignoram o Antigo Testamento. Não devemos fazer isso. O Antigo Testamento e o Novo Testamento são palavra de Deus. Tudo é palavra de Deus. Nós temos que ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, porque a gente vê ele se cumprindo no Novo Testamento. Então, não existe diferença que um é melhor do que o outro. Porque a gente só vive o que está no Novo Testamento, então vou esquecer o Antigo Testamento. Não, nós temos que viver os dois. Nós temos que entender o real significado do Antigo Testamento. Então, o professor da escola dominical, ele precisa ter isso em mente para que ele possa passar para o seu aluno, para que o aluno tenha curiosidade de ler os dois, não ler só um. É claro que quem é novo convertido precisa ler primeiro o Novo Testamento, que é mais fácil de entender para depois ele ler o Antigo. Mas, enfim, tem que ler os dois, considerar os dois. E Deus, quando Ele usou as pessoas para escrever a Bíblia, Ele não fez daquela forma que muita gente acha, que o Espírito Santo se apossou da pessoa e a pessoa ficou como se estivesse psicografando alguma coisa. Não. Tem as características do autor, tem as características da pessoa que escreveu. Nós vemos as características de Paulo, as características de Pedro, né, de Tiago, de Jeremias, de Isaías, do salmista Davi. Ou seja, eles tinham característica própria, estilo próprio de escrita. Eles escreveram de acordo com o seu estilo, de acordo com a sua época, mas inspirados pelo Espírito. O Espírito Santo estava ali inspirando, guiando para que tudo aquilo que fosse escrito ali, fosse escrito como sendo palavra de Deus. E não devemos também achar que livros que foram revelados diretamente são mais inspirados do que outros. Por exemplo, Apocalipse. Deus revelou diretamente para João e ele escreveu Apocalipse. Foi uma revelação direta de Deus. Já Lucas fez uma pesquisa. Lucas ele foi entrevistar pessoas que conheceram Jesus, ele conversou com aquelas pessoas que foram curadas por Jesus, conversou com uma mãe de Jesus, conversou com todos os discípulos. Ele saiu fazendo uma pesquisa, anotando tudo e escreveu o seu livro, o Evangelho, segundo Lucas. Mas, e aí? João, quando escreveu o Apocalipse, ele estava mais inspirado do que Lucas? Não.
Todos os dois estavam inspirados pelo Espírito Santo. É palavra de Deus do mesmo jeito. Então não tem diferença se Deus revelou diretamente ou se o escritor ele fez uma pesquisa e colocou aquilo ali. O Espírito Santo estava guiando, o Espírito Santo estava direcionando aquela escrita para que aquilo ali escrito fosse a palavra de Deus. O segundo tópico que eu quero falar é a clareza da Bíblia. A necessidade de nós entendermos que a Bíblia é clara. Então, o professor da escola dominical, ele tem que saber isso, por quê? Porque ele vai passar para o seu aluno. Tem muitos alunos que falam assim, não, eu não leio a Bíblia porque é muito difícil, eu não leio a Bíblia porque a Bíblia é coisa de quem é formado, ou quem tem curso de teologia, e eu não entendo a Bíblia. Não, a mensagem básica da Bíblia, ela é clara. A mensagem de salvação, ela está disponível a todos. Todos têm a capacidade de entender a mensagem de salvação que a Bíblia fala. Então, essa mensagem, que é a mensagem principal, que é o plano salvífico de Deus, o que Deus quer se relacionar com o homem, isso é fácil de entender na Bíblia. No entanto, tem algumas passagens um pouco complicadas. Tem algumas passagens bíblicas que já são mais difíceis de entender, que tem que olhar à luz do original, tem que olhar lá no grego, no hebraico, no aramaico, tem que entender um pouco o original para interpretar da forma correta. Mas na sua grande maioria, as passagens são fáceis de entender e a mensagem principal da Bíblia é fácil de entender. Então o professor ele tem que saber disso, ele tem que saber que a Bíblia ela tem uma linguagem que dá para todos entenderem a mensagem de salvação, mas que também tem umas partes mais complicadas. E nessas partes mais complicadas vai entrar a questão da hermenêutica. O professor da escola dominical tem que conhecer hermenêutica para interpretar corretamente a Bíblia. Ele tem essa responsabilidade de fazer a interpretação correta, porque geralmente o que ele fala ali na igreja, as pessoas acreditam. Pode ser que tem um ou outro que não acredita, pode ser um ou outro que tem o estudo da palavra e sabe que ele falhou ali. Mas a grande maioria dos irmãos vão dar crédito para aquilo que a gente fala e vão replicar esse conhecimento, vão falar para as pessoas depois, vão falar no seu trabalho, na sua escola, na sua casa. E se você falou algo errado ali na escola dominical, as pessoas elas vão replicar esse algo errado. Então, a escola bíblica dominical é um lugar de formação de pensamento, formação ali que as pessoas formam uma ideia e essa ideia é levada para fora da igreja. Então, o professor da escola dominical tem que ter esse discernimento e conhecer um pouco de hermenêutica para interpretar a Bíblia da forma correta. Então, a Bíblia é clara, mas necessita que tenhamos conhecimento de hermenêutica. O outro ponto é a necessidade da Bíblia. Precisamos ler a Bíblia. Não adianta nós falarmos que a Bíblia é isso, é aquilo, é a palavra de Deus, é maravilhosa. Algumas casas a gente chega, está lá a Bíblia aberta em cima de um lugar, parece um altar onde está a Bíblia. Não, aí é a Bíblia, a palavra de Deus. Mas nunca leram a Bíblia. Nunca leram a palavra de Deus. Só falam que é importante. É importante, todo mundo sabe, todo cristão sabe que a Bíblia é importante, porque é a palavra de Deus. Mas e aí? Basta dizer que é importante? Não, temos que ler, temos que estudar. E foi o que eu falei no começo, todo professor da escola bíblica dominical deve ler a Bíblia toda. Ele tem que ter uma visão geral, uma visão panorâmica da Bíblia. E por que nós precisamos ler? Porque todo mundo que vai se converter um dia, que se converteu, precisou ouvir algo da Bíblia. Precisou ouvir a palavra de Deus. Inclusive, tem pessoas que se converteram lendo a Bíblia. Pegou ali, eu conheço um professor meu que ele disse que se converteu lendo aqueles Novo Testamento que ganhava nas escolas. Ele começou a ler o Novo Testamento, achou interessante, leu de novo e ali ele entendeu a mensagem de salvação, procurou uma igreja e aceitou Jesus como Salvador. Ou seja, a leitura da Bíblia, ela resulta nisso, em conversão. Você lê, você entende e você vai levar essa palavra e as pessoas vão se converter. Então, nós temos que ter um plano de leitura da Bíblia. Não é porque eu não tenho costume de ler, então como é que eu faço? Eu começo a ler da sono. Primeiro, eu lhe garanto que se você lê a Bíblia 1 hora por dia, você lê ela toda em 3 meses. 1 hora. Somente 1 hora por dia. Não precisa ser 1 hora direto.
Lê meia hora de manhã, meia hora à noite. E uma leitura de 15 minutos da Bíblia, você lê ela toda em um ano. Mais ou menos. Estou jogando aqui por alto, é mais ou menos isso. Os planos de leitura que eu já fiz plano de leitura de ler a Bíblia em um ano e já fiz plano de leitura de ler em 3 meses. Então, de acordo com a minha experiência, eu já percebi isso. Então, 15 minutinhos de leitura não é muito pouco. 15 minutos é muito pouco mesmo. Você lê a Bíblia 15 minutos, você lê 3, 4 capítulos. Todos os dias você fazendo isso, você vai ler a Bíblia toda em um ano. Um ano, mas vai demorar a ler em um ano? Eu estou com 27 anos. Se eu tivesse lendo a Bíblia 15 minutos todo dia, eu já tinha lido a Bíblia, sei lá, desde quando eu aprendi a ler, eu já tinha lido a Bíblia aí umas 20 vezes. Aprendi a ler com 6 anos de idade, com 7 anos de idade, começasse a ler a Bíblia 15 minutos todo dia, já tinha lido 20 vezes. Ah, não, então se eu começasse a ler com 20 anos de idade, eu já teria lido 7 vezes. Então, olha só quanto eu perdi de leitura da Bíblia na minha vida. Poderia ter lido a Bíblia já várias vezes e não fiz isso. É claro que no meu plano de leitura, claro que eu já li toda, mas no meu plano de leitura, às vezes eu foco mais em um livro. Tem livros da Bíblia que eu já li mais de 20, 30 vezes. Né? Tem livros da Bíblia que eu li uma vez só. Então, depende muito, mas existe 2 tipos de leitura da Bíblia. Uma, a leitura diária, para você ter o conhecimento completo da Bíblia, e outra leitura, uma leitura para estudo da Bíblia. Então você fala assim, não, eu vou estudar o Evangelho de João. Aí você vai ficar lendo o Evangelho de João, estudando profundamente ali, lendo, relendo, pegando livros, comentários e tentando entender o Evangelho de João. Mas aquela leitura diária para você completar a leitura, fazer a leitura da Bíblia, sei lá, num certo período de tempo, é outra leitura separada. Então você tem que dedicar o tempo ali para a leitura da palavra. E não tem desculpa para isso, porque hoje tem a Bíblia em áudio, você pode ouvir a Bíblia. Vale também. Né? Você coloca no seu pendrive ali, coloca no carro, no celular, você ouve a Bíblia, você está lendo a Bíblia. É a mesma coisa. Porque eu só consigo ler a Bíblia em casa. Não, você pode ler a Bíblia na fila de um banco, dentro de um ônibus. Coloca a Bíblia no celular e vai lendo. É palavra de Deus também. Não tem problema. Se você ficar esperando ter um tempo livre para ler a Bíblia, vai acabar que vai passar 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 1 ano e você não leu. Então comece a ler em qualquer lugar, comece a ouvir, faça alguma coisa, mas leia a Bíblia. Tenha esse comprometimento de ler a palavra de Deus, porque ela é necessária para a nossa vida. Se ela é necessária, se tudo que a gente precisa está nela, então nós temos que ler a Bíblia. Eu vou colocar aqui para download alguns planos de leitura. Você vai baixar aí e usar de acordo com a sua necessidade, com o seu objetivo. Se é para ler em 1 ano, se é para ler em 3 meses, se é para ler em 6 meses. Eu vou colocar o plano de leitura, você vai fazer o download e usar aí para você ler e reconhecer que você precisa da Bíblia. E, por último, a suficiência da Bíblia. A Bíblia ela é suficiente. Nela nós temos tudo o que precisamos para nos converter, para nos tornarmos cristãos, tudo o que precisamos para crescer como cristãos e viver como cristãos. Tudo que a gente precisa está na Bíblia. Então, assim, a gente não precisa nada além da Bíblia. Mas aquela revelação que o irmão deu lá na igreja tem que passar pelo crivo da Bíblia. Se a revelação lá estiver de acordo com a Bíblia, a gente pode dar até um crédito para ela, mas nunca ser superior à Bíblia. Tem gente que acredita mais em revelação do que na palavra de Deus. Acredita mais vou colocar aqui, a tradição da igreja do que na palavra de Deus. Porque isso é errado, você não pode fazer isso, isso e aquilo. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala que isso é errado. Então você está colocando algo superior ao teu conhecimento, à cultura que você vive, ou sei lá, uma revelação superior à palavra de Deus. Tem gente que sonha com alguma coisa que diz que é pecado e pronto, é pecado. Mas a Bíblia não fala, irmão. Se a Bíblia não falar, não é pecado. A sua revelação não pode ser superior à Bíblia. Então, o professor da escola dominical, ele tem que ter isso em mente. Por quê? Porque se ele sabe que a Bíblia é suficiente, ele sabe que é tudo o que ele precisa para levar para os seus alunos. E despertar os seus alunos
a entenderem essa suficiência da Bíblia para a vida deles. Para eles não viverem por aí sendo levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer igreja que prega algo totalmente fora da Bíblia, por qualquer revelação. Ele tem que ter esse conhecimento dessa suficiência da Bíblia, porque a Bíblia ela é suficiente. Então, nós precisamos entender isso. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos que entender que a Bíblia ela tem autoridade. Autoridade é o primeiro. Temos que entender isso. Temos que entender que a Bíblia é clara. A clareza da Bíblia, a palavra, a mensagem da Bíblia é clara. Nós precisamos entender e passar isso para os alunos. Precisamos entender a necessidade da Bíblia. E nós precisamos da Bíblia para vivermos como cristãos, para crescermos como cristãos. Nós precisamos ler a Bíblia. Ela é necessária para a nossa vida. E, por último, a suficiência da Bíblia. Ela é suficiente para tudo que nós precisamos. Ou seja, nós não precisamos de mais nada, nenhuma revelação extra. Tudo que a gente precisa está na Bíblia. Encontramos aqui. Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Leia a Bíblia que você vai encontrar a vontade de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, é isso. Essa é a dica número 2. E você, como professor, como pregador, como ensinador na casa de Deus, deve aplicar isso na sua vida. Comece a ler a Bíblia. Comece hoje, comece agora. Pegue logo a Bíblia, leia logo aí 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, não sei o teu tempo disponível. Né? Tira um dia para ler a Bíblia, não sei, faça um propósito com Deus em ler a Bíblia todos os dias para que o seu conhecimento possa ser enriquecido, né, acerca da palavra de Deus. Como eu já falei, você não vai se tornar um bom professor da noite para o dia, de um dia para o outro. Isso é um estilo de vida. Você tem que viver esse estilo de vida. Você tem que começar agora a estudar as doutrinas básicas, começar agora a estudar a Bíblia, e daqui um tempo, 1 ano, 2 anos, não sei, você vai ser um professor melhor do que hoje. E você vai estar sempre melhorando como servo de Deus, porque você está servindo a Deus no ensino da palavra. Então, faça isso, comece agora a ler a Bíblia. Vou colocar o plano de leitura aqui, você vai fazer o download, aplica esse plano de leitura na sua leitura diária, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Amém? Então, acesse aí o ebdenfoco.com. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, se inscreva no canal, acesse o site, vou colocar o link aí para o site. No site você encontra um conteúdo aí exclusivo para todos aqueles que querem ensinar a palavra de Deus, um conteúdo voltado para a Escola Bíblica Dominical, slides da revista, comentários da revista, subsídios, e-books. Você tem um conteúdo lá que vai enriquecer a sua aula e vai fazer com que a sua aula, de fato, tenha resultados que causem impacto na vida dos seus alunos. E eu fico por aqui. Até a próxima dica.